Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à apresentação da nossa nova parceria para as autoescolas de todo o Brasil. Hoje eu vou apresentar para vocês nosso novo parceiro, que vai nos ajudar aí nessa mudança do processo de habilitação, tudo que tem acontecido aí com as autoescolas do Brasil. Esse novo parceiro é o Multas aí, que vem para somar, para ajudar as autoescolas, para trazer receita, para que a gente possa passar por esse momento e agregar novas parcerias e também novas receitas. Eu encontrei multas aí, gente, depois de passar por praticamente todas as empresas de recurso de multas. Eu já falei com vocês que a gente precisa agregar novos serviços, que a autoescola não pode ser apenas um local onde oferece aulas, onde oferece a formação de condutores, mas nós precisamos diversificar os nossos serviços. Nós temos que transformar a nossa autoescola num centro de trânsito, onde nós vamos ter vários serviços disponíveis para que o cidadão possa resolver a vida dele. Eu já falei isso com vocês, e um desses parceiros é o recurso de multas. Depois que eu comecei a pesquisar, que eu fiz várias reuniões com várias empresas, eu entendi mais sobre esse mundo de recursos de multas e vi o tanto que nós, autoescola, estava perdendo de não oferecer dentro das autoescolas esse recurso de multas. Porque todos os dias, praticamente, nós temos alguém perguntando: eu tive uma multa, eu fui parado ali, está acontecendo isso com a minha carteira, recebi uma multa na minha permissão, a minha carteira está sendo cassada. Quem que eu procuro para resolver o meu problema? E a gente sempre tinha alguém que a gente indicava, não é mesmo? E a gente perdendo essa receita para outras pessoas. E agora nós encontramos o parceiro. E eu pesquisei várias empresas, eu fiz várias reuniões. E eu consegui chegar numa parceria que é ideal, gente. Eu acredito que você que está me acompanhando também, talvez também pesquisou, talvez fez reunião, e vocês vão ver o que a gente vai apresentar aqui para vocês, realmente é algo que vem para nos ajudar, e não para sugar da gente, porque o que eu vi das outras empresas era um valor exorbitante para a gente poder se tornar parceiro deles. Só o valor exorbitante, a maioria, 99% das autoescolas não tinha condição nenhuma de fazer adesão. Mas com a multas aí, isso vai se tornar realidade. É um parceiro que vem para somar. Vocês vão ver o ROI do investimento, que é muito baixo. O investimento que você vai fazer, você consegue ter ele muito rápido. Então, não vão perder tempo, eu já quero apresentar para vocês, para a gente já começar a ter resultado. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência também. É uma nova oportunidade de negócio com alta lucratividade. É uma lucratividade que nós não temos nos nossos serviços. Hoje, nós não conseguimos colocar uma lucratividade alta no serviço de habilitação, mas no serviço de recurso de multas, nós vamos ter uma lucratividade muito alta, eu vou mostrar para vocês. Quem é essa empresa, Multas aí? Ela já tem 7 anos de atuação no mercado de multas. Está consolidada e, o melhor, tecnológica. Porque eu vi vários sistemas de várias empresas de recurso de multa, muito burocrático, muito difícil de mexer, e eu vi no sistema da Multas aí uma facilidade, algo bem simples, bem dinâmico e bem tecnológico, que te conduz para você poder fazer tudo com agilidade, rapidez, e entregar para o seu cliente ali uma experiência muito bacana. Então, a empresa já tem 7 anos de atuação no mercado, mais de 20 mil motoristas atendidos, mais de 40 mil recursos realizados, e mais de 200 parceiros ativos atualmente, e mais de 10 milhões em negócios gerados nos últimos anos. E agora, Multas aí está com foco na expansão do segmento de autoescolas em 2026. Mas, como eu disse, não é aquela expansão igual as outras empresas estão buscando, né? Estão buscando simplesmente explorar esse mercado nosso, né? Eles querem sugar de nós. Multas aí não, vem para somar e eu vou mostrar para vocês. Quais as vantagens dessa parceria da autoescola com a Multas aí?
Parceria com alta lucratividade. A média, gente, que a gente vai ganhar nos contratos é de 50%. 50% livre que nós vamos ter. De 40% a 60%. Isso porque depende, a questão da porcentagem, depende do tipo de serviço, do tipo da multa, quais as multas estão inclusas nesse contrato, porque o cliente ele pode colocar no mesmo contrato várias autuações, várias multas, vários serviços. Então, isso pode variar de 40% até 60% de lucratividade. Então, um contrato de R$1.000, autoescola, pode ficar de 40% a 60%. Vamos colocar a média de 50%. Pode ficar com R$500. E R$500 livre. E eu vou explicar para vocês melhor. Sistema simples e fácil de operar, como eu disse. Você joga a placa lá, ele já puxa tudo. Ele já vai dar todas as informações de todas as multas. É um sistema conectado diretamente com o Sistema Nacional da Senatran. Então, é muito simples e muito fácil de operar. Facilita para a gente poder treinar a nossa equipe, porque a gente pensa que, eu vou ter que ter um departamento especial de multa que vai me dar muito trabalho. Não. Uma vez que você senta com o seu atendente ali, você mostra ele, puxou a placa, já puxa tudo. Então, é um sistema muito simples. Toda a operação do recurso, toda a parte administrativa vai ser feita pela Multas aí. Você, autoescola, não vai se preocupar em ter que montar recurso, em ter que acompanhar recurso para ver se deu certo, se não deu, qual foi a resposta, se teve algum indeferimento, se você tem que fazer algum recurso, se você tem que acompanhar, nada disso. Você simplesmente vai fazer a captação e o fechamento. O cliente chegou na recepção, eu preciso de recorrer a essa multa. Vocês fazem? Fazemos. Jogou a placa, é tanto, fechou o contrato, daí para frente, Multas aí vai resolver tudo para nós. E o melhor, a autoescola recebe do cliente. Então, o contrato é R$1.000. Você vai receber os R$1.000 do cliente. O contrato é R$2.000, é R$3.000. Você vai receber os R$3.000 do cliente. Os 1.500 fica para você, por exemplo, se der 50%, e você faz o pagamento para multas aí de 1.500. Diferente de alguns parceiros, né? Algumas empresas de recurso de multas que fica com dinheiro para depois fazer o repasse, né? Multas aí não, você pega o dinheiro do seu cliente e você faz o repasse para multas aí, prestar o serviço para ele. Eu achei muito bacana. Exclusividade de parceria na cidade. Também a gente conseguiu junto a Multas aí, né? Eu consegui com ele através dessa parceria que eu estou fazendo com ele. Eu mostrei para ele a importância da gente ter os nossos parceiros com exclusividade na cidade. Então, você que está comigo aqui, você fechando, aí você vai ter exclusividade na sua cidade. Seu concorrente, a hora que você soltar a parceria, seu concorrente vai correr lá no Instagram, no site, no Multas aí, vai falar, eu quero. Na hora que a gente vê a cidade, a gente não vai pegar o seu concorrente, só você na sua cidade. A gente vai ter algumas regras, eu vou mostrar para vocês, mas é bem simples, é para a gente realmente ser parceiro e dar essa exclusividade para você dentro da cidade. E a gente vai estar abrindo aí, né, essa parceria aí, agora eu vou ser o representante nacional das autoescolas, né, através da Multas aí. A gente já está com muitas pessoas interessadas, amanhã mesmo eu já começo a fazer os atendimentos, e domingo a gente tem a primeira live nacional, onde a gente vai lançar, né, essa parceria aí a nível nacional. Então, eu estou abrindo para vocês aqui primeiro, que está comigo, né? Quem tiver interesse, sair na frente e garantir, vai garantir a exclusividade na cidade. Depois vai ter lá, autoescolas do Brasil inteiro. Eu quero na cidade e tal. Se você já é nosso parceiro, a gente não vai pegar essa outra autoescola, não vai colocar na sua cidade, ok? Bom, eu falei com vocês o ROI sobre o investimento, né? Que é o retorno do investimento que você vai fazer, é muito rápido, né? Por exemplo, nós temos aí pessoas, parceiros, que em uma semana já teve o retorno sobre o investimento. Gente, se você fechar 2, 3, dependendo dos contratos que você fechar, né, você já tem o retorno que você vai investir conosco aqui na parceria.
Por quê, gente? A gente conseguiu algo realmente para ajudar as autoescolas, diferente de tudo que você vai ver no mercado. E eu quero apresentar para vocês o nosso parceiro, né, o CEO aí da Multas aí, e ele também vai apresentar para vocês como que funciona o sistema, para depois a gente entrar na parte aí da parceria. Então, vou paralisar aqui a apresentação, e eu quero chamar aqui para junto conosco aqui, ele já está conosco, Tony, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem, Diego? Boa tarde, pessoal. Show de bola. Tony é CEO aí da Multas aí, né? Vai apresentar para nós o sistema. A gente já tem conversado bastante nos últimos dias, né, Tony? De manhã, de eu acordar ou dormir. Verdade. Eu encontrei o Tony aí, né, Tony? Depois de muitas e muitas reuniões com várias empresas. E, assim, é aquele contato que a gente encontra, que vai tudo encaixando, né? Que vai entendendo, que vai realmente entendendo o cenário, querendo também fazer parte desse crescimento, desse momento das autoescolas aí. Então, eu te agradeço desde já, viu, Tony? Pela confiança, pela parceria, vamos junto aí. Vamos junto. Eu que agradeço, né? Como eu disse, você foi um anjo que apareceu aí para nós, porque a gente buscava um representante da classe CFC dentro do Multas aí, e o seu trabalho, né, reverberou bons frutos, e a gente viu que você seria um excelente parceiro na representação e cuidar, né, do parceiro CFC dentro do Multas aí, que hoje é um dos principais parceiros que a gente vê na expansão de vendas. Então, só fazendo um parênteses ali na sua apresentação, a Multas aí se mostra tão efetiva e acessível ao parceiro, porque o nosso objetivo sempre foi ajudar o motorista, né, ajudar o parceiro CFC, que precisa muito nesse momento. Então, por isso que a gente se tornou uma solução única e tão acessível no mercado. Então, sem mais delongas, posso seguir a apresentação aqui? Pode, fica à vontade, vou deixar com você aí, vou fechar minha câmera aqui. Show de bola. Então, eu tenho uma novidade também que eu vou apresentar aqui, Marcos, que ficou pronta hoje, os nossos testes de um bot, e esse bot, ele é bem tecnológico, então eu vou mostrar depois aqui, que nem você conhece ainda. Ótimo, show de bola. Então, a gente tem aqui o Multas aí, tá? Eu vou logar com o parceiro de teste. Ele já vai mudar a cor da sidebar aqui, como referência, que o Multas aí não te prende a nossa marca. Então, se você quiser sua marca, se você quiser colocar o layout do seu CFC, da sua empresa, a gente não vê problema nenhum nisso. Tanto porque no Multas aí você pode ter controle de usuários. Então, se você tiver, às vezes, um instrutor, tiver uma secretária e quiser colocar dentro do sistema Multas aí, ele vai ter acesso aqui aos pedidos dele, você consegue comissionar ele da forma que você achar melhor, e ele vê a sua marca aqui dentro do painel, algo que se torna, né, no dia a dia, ainda mais com a identidade do seu negócio. Então, aqui, eu vou fazer um exemplo, né? A personalização é bem simples, você mesmo vai poder fazer a alteração. A logo aqui está pequena, depois você consegue colocar um pouquinho maior, coloca o logotipo do seu negócio, altera todas as cores do sistema de acordo com a sua identidade. Então, vamos supor que eu queira a sidebar, que se chama barra lateral, branca, com a escrita preta ou vermelha, um exemplo. Vamos fazer assim só para vocês verem. Atualiza a página, vai ficar meio feio, mas ali, ó. Ficou legal, ficou bonitinho até. Então, aqui você consegue digitar várias coisas, tá? Mas não é uma parte mais que a gente chama de frufru. Deixa eu só retornar esse usuário aqui, esse meu aqui de teste para a cor do Multas aí mesmo. Só um minutinho. Eu estou com duas telas, pessoal, por isso que eu estou olhando para o lado. Bom, então, aqui vocês já viram, essa personalização vai ser possível vocês fazerem. Antes a gente colocava para alguns parceiros somente, com o Marcos a gente vai disponibilizar para todos. E então ele conseguiu muitos benefícios para vocês, tá? Desde exclusividade, um monte de questões. E também vai ter essa parte de gerenciamento de usuários e identidade da sua empresa.
Mas aqui eu já mudei agora para multas aí, né, para minha identidade, e a gente vai fazer o teste aqui. As duas principais abas são essas aqui, recorrer multas e CNH, tá? Em recorrer multas, a gente vai tratar o bafômetro, o cliente que está com excesso de multas, o cliente que levou multas recentes, multas de excesso de velocidade, é aqui que a gente resolve. Eu vou jogar uma placa aqui. Já puxou todas as multas dessa placa, tá? As multas que não foram pagas e as mais recentes. Então, tem caso aí de multas muito antigas que a gente não vai puxar. É o que dá para ser trabalhado ainda, né? Basta vocês clicarem nas que o cliente quer resolver. Eu vou selecionar todas aqui. Essa última aqui é um bafômetro, por isso que ela tem esse valor elevado, tá? Salvar e continuar. O meu usuário tem vários pedidos de teste, tá? Mas o nosso último é esse aqui, que a gente acabou de fazer, de subir esse pedido de pesquisa. A gente chama de lote de multas. Clicando em detalhes, você consegue observar todos os dados de cada multa. Isso aqui é muito útil, porque às vezes o cliente nem ele sabe da multa em questão. Por aqui você pode mandar um print para ele. Então, cada uma das multas tem todos os dados, desde data, hora, órgão, local, sem você ter que abrir Detran por Detran. Simplesmente aqui dentro você resolve tudo. Agora, a gente tem que fazer um pedido para multas aí analisar essa situação. O bom do multas aí é que você não precisa se tornar um especialista. A gente te dá tudo pronto. Então, a gente vai fazer agora um pedido de análise, onde o multas aí vai retornar com análise técnica, dizendo o problema do cliente, os benefícios dele contratar o serviço e toda a parte de explicação que você consegue só ler, né, e fazer ali a parte de identificação e fechamento com o cliente. Também a gente pode recusar. No exemplo, quando ela retorna recusada, significa que a gente não vê benefícios na proposta. Então, vamos solicitar aqui uma análise da situação, clica aqui em defender, tem todas as multas aqui, caso queira desmarcar alguma ou prosseguir com todas. Digita o CPF do condutor. Já buscou todos os dados do condutor, desde data de vencimento da CNH, categoria, data de emissão, data de nascimento, número da CNH, estado que ele fez a CNH, várias informações também vêm para multas aí sobre esse motorista. Essa aqui é as que a gente expõe. Confirmar, documento do veículo, como a gente está solicitando multa, né? Então é necessário documento para análise, e a CNH. Documentos opcionais, alguma prova da situação do cliente, qualquer documento que ajude na análise, na identificação, pode anexar aqui. Excelente. Ela entrou agora em aguardando análise. Esse aguardando análise pode levar de 30 minutos a 2 horas. Caso você esteja com o cliente no balcão, você vem aqui, chama o suporte que a gente já faz a aprovação na hora. Ou a recusa, né? Lembrando que nem todo caso a gente vai pegar. A gente não quer que vocês se incomodem com o cliente, nem a gente. Então, por isso que a gente aprova o que tem benefício para o cliente e o que faz sentido, tá? Então, aqui, eu vou aprovar essa, aqui pelo meu outro painel, tá? Que é um pedido de teste. Então, sempre lembrem, pode chamar a gente caso o cliente esteja no balcão e precise de urgência na aprovação. Se não, é só aguardar de 30 minutos a 2 horas que a gente faz as aprovações. E o objetivo é cada vez mais aprovar mais rápido, né? Deixa eu pegar aqui uma observação técnica. Bacana aí que a integração é direto com o Senatran, né? O Tony estava me explicando aí. Quando ele direto com o Senatran. Os dados do veículo, ele já puxa, né, todas as multas do Brasil todo, né? Não é alguns sistemas que tem que buscar em um Detran ou no outro Detran, né, especificamente, só de Minas ou só do estado de São Paulo, não. É puxa no Senatran e também os dados do condutor também, né?
Do Senado, isso. Tanto que foi muito difícil a gente conseguir algo assim específico, porque hoje o mercado é bem, como é muito Detran, são muitos órgãos, né? Isso dificultou bastante, mas graças a Deus a gente conseguiu. E claro, a gente tem algumas limitações hoje de horário, né? Então, solicitar multas, um exemplo, é só em horário comercial, que é o horário que a empresa basicamente está aberta. A gente está agora em aprovação para conseguir funcionar 24 horas todos os dias, mas como a gente conseguiu essa pré-autorização, a gente precisa funcionar em alguns horários específicos, que é o horário comercial. Das 8 da manhã ao meio-dia, para do meio-dia, volta da 1 às 7 da noite. Segunda a sexta ou no sábado também? Segunda a sexta. Segunda a sexta. Segunda a sexta. Mas a gente acredita que nas próximas semanas isso já vai ser melhorado, tá? Então, aqui, pessoal, já fiz uma aprovação desse pedido de teste. Agora, a gente vai clicar em ver proposta. Observação do analista. Então, sempre vai passar por um analista que vai fazer a análise técnica. Esse texto de análise técnica é para vocês verem a estrutura de retorno da multas aí, mas não é de acordo com essa situação aqui, tá? Exemplo de análise técnica. Situação do condutor. Infração identificada, bafômetro. Consta no auto de infração de conduta realizada bafômetro, infração de natureza gravíssima e autossuspensiva que prevê multa elevada, processo de suspensão do direito de dirigir, registro de pontos. Essa infraçãozinha, então pode ver que a linguagem é bem simples mesmo. Essa infraçãozinha sozinha pode gerar abertura de processo de suspensão. Demais infrações identificadas. Constam ainda infrações como conduzir veículo não devidamente licenciado, veículo em mau estado de conservação, equipamento obrigatório ineficiente. Essas infrações geram pontuação acumulada, débitos financeiros, risco de bloqueios administrativos. Então, qual que é a situação que ela retornou? Multa suspensiva de bafômetro e algumas multas aqui, tá? Lembrando que é só uma análise de retorno de um caso real, aprovado, que ela foi assim, eu só copiei o texto aqui para vocês identificarem. Situação atual. Excesso de pontos mais multa suspensiva. O condutor apresenta problema de excesso de pontuação, infração autossuspensiva de bafômetro e excesso de débitos. Isso coloca o motorista em risco de instauração de processo de suspensão, caso ainda não tenha sido aberto. Estratégia jurídica. A estratégia correta nesse caso, recorrer todas as multas ativas no pedido. Então, sempre prestem atenção nas multas que vocês selecionaram, porque o pedido está se tratando dessas multas. Caso alguma dessas não fosse trabalhada, também ia estar dizendo aqui. Trabalhar tecnicamente cada multa, acompanhar eventual abertura de processo de suspensão. Então, além da gente recorrer às multas, a multas aí vai prestar assessoria, nesse caso, de acompanhamento de processo de suspensão. Então, se a gente identificar o processo de suspensão, a gente já faz aqui a comunicação para o motorista, já faz o atendimento também. Apresentar defesa no processo suspensivo ser instaurado. Então, o que a gente está dizendo aqui nessa análise técnica? A gente vai recorrer todas as multas. Se o processo de suspensão for instaurado, a gente também vai recorrer do motorista. É como se esse contrato resolvesse todo o problema dele relacionado a essas multas. O que algumas empresas do mercado fazem é o quê? Cobram, às vezes, R$2.000, R$3.000 para recorrer às multas. Lá na frente, se vier o processo de suspensão, cobram de novo e ainda cobram o judicial. Quando vê, o cliente gastou lá na ponta, às vezes, uns R$5.000, R$6.000. Então, a multas aí hoje vem com o objetivo também de ser a empresa mais acessível do mercado. A gente acredita que com tecnologia a gente pode cada vez levar mais acessibilidade e assim dominando o mercado, né? Então, aqui a gente vai cuidar de tudo para ele. Dessas multas, quando instaurar o processo de suspensão, se instaurar, porque a gente está recorrendo para tentar evitar, a gente recorre a esse processo também. Lembrando que isso aqui é para essa análise, tá? Então, cada análise sai de uma forma, tem que ler ela para identificar o que vai cobrir esse valor de contrato. Caso haja mais um processo de suspensão,
estando o cliente com assinatura e ativo de manutenção, ele permanece assegurado para acompanhamento contínuo, tá? Benefícios do processo: bloqueio dos efeitos da multa enquanto estiver em julgamento, possibilidade de redução de pontos válidos, manutenção do direito de dirigir durante o trâmite, organização da situação administrativa e defesas técnicas especializadas. Aí aqui a gente colocou ainda mais um detalhe que ajuda no fortalecimento da venda. Olha só o que a gente entregou. Bastante informação, mas tudo bem simples, só tratando dessa situação. É importante esclarecer, riscos envolvidos. Existe risco de penalidade caso o recurso não seja aceito, que é deferido. Infrações de bafômetro possuem análise rigorosa pelos órgãos. Cada auto é avaliado individualmente. Não há garantia de resultado, pois trata-se de exercício de direito de defesa administrativa. Então, hoje, tem até algumas empresas que simulam que existe garantia. Não existe garantia. Tá? Hoje não se pode prestar garantia de assessoria administrativa. É a mesma coisa que vocês forem receber um aluno no CFC, você consegue garantir para ele que você vai ensiná-lo, que você vai dar toda a assessoria, o conhecimento para ele passar e ter a CNH. Mas ele pode chegar na prova do Detran e reprovar. Né? Então, é a mesma coisa a assessoria administrativa. A gente vai defender ele, vai manter ele com benefícios ativos, que a gente está mostrando aqui, tá? Bloqueio dos débitos, manter ele dirigindo, acompanhando a situação dele, mas sempre importante que tem risco. E aqui está dizendo risco. Chances. Cada infração possui fundamentos técnicos, tá? As chances vieram conforme. Tá. Dicas ao parceiro. Não prometa ganho. Venda segurança processual. O maior benefício é o cliente continuar dirigindo enquanto tudo é trabalhado. Mostre que estamos organizando o cenário completo, não apenas recorrendo multa. Traga urgência sem pressão. O risco é real, mas há caminho técnico. Essa análise em questão veio com chance de recurso. Tem muitas situações que a gente não vai conseguir recorrer. Por isso que tudo passa por uma análise. Né? Então, o motorista aqui ele tem que aproveitar o direito dele de defesa, porque ele tem vários benefícios e eles estão listados aqui para essa situação. CNH provisória, a gente entra com processo e retira definitiva. Suspensão, a gente bloqueia o processo e mantém o motorista dirigindo. Situações como essa, trabalha em todos os pontos da multa e vai acompanhando a situação da CNH do condutor. Esses processos podem levar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Tem casos, às vezes, que leva 4, 5 anos. Quanto mais tempo demorar, melhor. Porque um dos motivos que a gente ganha processo é pelo tempo que o órgão demora para julgar. Isso gera prescrição. Então, a gente sempre explica para o motorista, não se preocupa, a gente vai recorrer, você vai esquecer do problema. E quanto mais tempo demorar, melhor, porque os benefícios ficam ativos. Show? Show. Eu ia falar justamente isso, para você explicar essa parte, você já colocou ela. Boa. Então, o texto ele vem bem completinho, então nem sempre toda análise vai vir dessa forma, mas a estrutura é a mesma, mostrando benefício, problema, risco, o que falar para o cliente, e aqui, basicamente, é mastigar para o cliente, mas explicar da forma mais simples possível. O cliente, ele não quer saber juridiquês, ele quer saber qual o problema e o que vai ser feito. A gente usa até a comparação do remédio, né? Às vezes a pessoa está com dor de cabeça, está com algum problema, ela não quer ler a bula para saber quais todos os complementos ali. Ela quer amenizar os sintomas. A assessoria de trânsito é a mesma coisa. Foi assim que a gente já atendeu mais de 20 mil motoristas, com linguagem simples, linguagem do motorista do dia a dia. Assim a gente consegue vender e ter bastante assertividade. Se conectando com ele, mostrando a dor que ele tem, mostrando o benefício que é a solução, e aí a gente pode fazer reuniões do futuro de vendas, como é que a gente, argumentos de venda, mas assim a gente consegue ter bastante resultado. Valor de contrato. Aqui em cima vem bem mastigado sobre a proposta do cliente. Lembrando que cada proposta é única.
tem proposta que vem maior, vem menor, isso é feito pelo analista. Então, o analista vai fazer uma verificação e vai colocar o melhor preço possível, para que você não tenha dificuldade para fechar, para que o cliente não encontre outras opções no mercado paralelas e escolha sempre a nossa, porque esse serviço de uma análise técnica como essa, hoje no mercado convencional, geralmente são essas franquias, vão cobrar em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Você está subindo proposta aqui a 1.700. Então, a gente tem o intuito, de fato, de ter acessibilidade para o motorista. Uma porque a gente tem o parceiro, que tem uma unidade, que tem o próprio estrutura de atendimento, a gente não tem custo operacional com loja, e você não tem custo com a entrega. Juntando os dois, a gente consegue ter um preço acessível. Adesão do contrato, 1.700, valor da adesão, sua comissão, que gira de 40% a 60%. O sistema é inteligente, então você vai clicar aqui, já vai conseguir pagar a nossa taxa, recebe do cliente os 1.700, você acorda ali com o cliente a forma que você vai receber o valor total, repassa a taxa administrativa clicando aqui. Como é usuário de teste, ele não vai abrir aqui, tá? Ele abre aqui o link de pagamento e deixa você enviar o contrato. Perfeito? O contrato já vai também para assinatura dentro da plataforma, tá? Você vai liberar esse botãozinho aqui, ó. Só que primeiro tem que fazer o pagamento da taxa. Liberou o botão, informa o e-mail do cliente, o endereço dele, o contrato é enviado já dentro da plataforma também. Contrato online para assinatura? Assinatura online? Online. Assina direto no e-mail. Eu consigo até simular aqui, ó. Deixa eu simular esse contrato, vocês verem que ele já gera aí. Deixa eu salvar ele aqui. Ele vai sair um contrato no meu nome, porque lembra que eu coloquei o meu CPF ali, né? Então, como eu coloquei meu CPF como condutor, seria eu o cliente. Eu vou atualizar a página aqui, que eu fiz aqui pelo meu painel, mas vocês vão conseguir fazer por aqui, ó. Acabei de gerar o contrato. Então, aqui está dizendo, aguardando a assinatura do contrato. Clica aqui em detalhes. Isso aqui é como se já tivesse enviado lá para o e-mail do cliente, que você preencheria as informações ali, só que eu não consegui fazer porque a gente está no pedido de teste. Mas olha aqui o link. Já gerou aqui no sistema também. Então, você pode copiar o link e mandar no WhatsApp do cliente, ele já vai conseguir assinar. Está aqui o contrato. Dados do cliente, que eu, no caso, veio os meus, né? Quando eu botei o meu CPF como condutor. Todo o contato com o cliente, valor total do serviço, o cliente vê o valor total, então ele não sabe quanto que o parceiro está ganhando do contrato. Recurso administrativo de 9 multas na placa X, que está atrelada aqui ao pedido, ó, aqui as 9 multas. Data, procuração, para a gente poder representar o cliente. E show, só clicar aqui e assinar. Vamos assinar aqui, como se fosse um motorista de teste, né? Chega para ele uma verificação no e-mail, para ele confirmar o código. Finalizou. Lembrando, eu estou fazendo a simulação como motorista, né? Depois que ela assina, Tony, quanto tempo normalmente para entrar com os recursos, para conseguir algum benefício? É feito em até 7 dias, mas tem casos que a gente tem que fazer antes por questão de prazo, né? Então, a gente, sempre quando a gente aprova um pedido, a gente vai verificar os prazos, vai verificar algumas questões por aqui e vai manter esse prazo. Mas a partir do momento que o contrato está assinado, o cliente já recebe mensagem do suporte e o suporte vai informando ele. Assim que é realizado os primeiros protocolos no Detran, o cliente tem um link onde consegue acompanhar o processo e lá vai estar mostrando todo mês, o analista faz a consulta do processo, né, e faz a especificação de como é que está o andamento, o cliente recebe bem mastigado todo mês. E sempre que ele tiver dúvidas, ele pode perguntar. Se o cliente tiver qualquer problema depois, ele volta para o parceiro, a Multas aí não vende para ele volta para o parceiro de origem. A Multas aí vai prestar o suporte. A gente tem interesse em prestar o suporte, e ele sempre volta para o parceiro para que o parceiro possa vender novos contratos, caso ele tenha novos problemas. Aqui está assinado.
Então, aqui é a etapa que o parceiro tem que trazer o cliente, até a assinatura do contrato. Já passando por todas as etapas, a multas aí começa a prestar o suporte. Show? Show de bola, meu amigo. Aí tem essa Então, outra aqui, parte aí, né, da CNH. isso, a CNH basicamente é o mesmo fluxo, CNH provisória ou suspensão. CNH provisória, a gente vem, coloca o CPF, vai pedir a documentação ali, basicamente a mesma também. E suspensão é a mesma coisa, tem que anexar a cópia do processo, tá? A cópia do processo, a gente tem aqui em treinamentos explicando onde é que vocês pegam, a gente já deixa bem mastigado. O que é essa cópia do processo de suspensão? A cópia do processo de suspensão geralmente chega no endereço do motorista, mas se ele não tiver, tem aqui, ó, manual Detran, abrir. Aqui a gente tem todos os estados, os manuais de como é que vocês pegam o processo de cada estado. Então, multas aí não te prende a ficar vendendo só na sua cidade. Você pode vender o Brasil inteiro, né? De forma online. O Marcos depois pode dar esse acompanhamento de vendas, enfim. Vocês podem vender a reviria, a gente dá suporte para todos esses estados aqui. Não são 100% dos estados, né? Porque tem estado que é muito ruim de trabalhar, mas hoje a gente tem expertise na maioria dos estados. Então, vamos supor, Detran Minas Gerais, como é que pega a cópia do processo? Para pegar o processo de suspensão, está aqui dizendo. Boa. Baixou o processo de suspensão que gera no site. Só vir aqui em CNH suspensão, colocar o CPF do condutor. Puxou todas as informações do condutor novamente. Anexa a CNH. E aquele processo que a gente acabou de baixar, entre aspas, no Detran, caso o cliente não tenha, né? Porque em muitos casos o cliente tem já esse processo. É até mais simples que as multas, né? Bem rapidinho. Já veio para análise. Se vocês fizerem isso, a gente aprova muito rápido, porque a gente já vai estar com a documentação na mão. A gente já vai abrir, já vai conseguir aprovar administrativa ou juridicamente, depende do caso, já vai conseguir aprovar. Aba treinamentos, que eu abri aqui por cima, então tem manuais de atendimento. Como é que eu atendo o cliente que tem suspensão da CNH? Basta vir aqui, ó, baixar esse manual. Lembrando que a gente vai dar um acompanhamento para a comunidade, né, Marcos, de lives, a gente vai estar acompanhando vocês em todas as etapas. Mas também já tem conteúdo estrutural aqui, ó. De como iniciar o atendimento, como fazer as primeiras perguntas. E se o cliente vem me pedir preço, se ele vem me pedir como é que vai resolver ou não, sempre fala para ele que primeiro tem que subir uma análise, porque daí você, após a análise, você consegue prosseguir com o atendimento. Então, isso aqui de acordo com as categorias de vendas que a gente tem hoje, que a gente classifica ali em 3. Falar com o humano, vai cair no suporte. Essas aqui as principais. Dashboards, tem alguns materiais de divulgação, tá? Então, alguns posts. A gente já está fazendo atualização, está colocando arquivos novos. Até sexta-feira já vai subir vários materiais novos. Tá? A gente está usando aqui algumas de referência. Então, se vocês quiserem utilizar para criar com a identidade de vocês, vocês também podem. Tá? Alguns depoimentos, clientes em lojas, prints de Detran, de alguns casos que a gente resolveu, e vai ficando tudo aqui. Depoimento carrossel. A gente está atualizando toda essa pasta aqui, tá? Está colocando bastante coisa legal aqui para vocês poderem utilizar. Materiais gráficos, exemplos de banner, de panfleto. Lembrando que a marca que aparece aqui é nossa marca de atendimento ao cliente, tá? Multas aí, basicamente, hoje atende o parceiro. E a gente tem a Easy Multas, que foi o que a gente construiu nesse tempo todo. Tá? Então, a gente vai atualizar aqui para não confundir com essa questão de marca vocês. Perfeito? Aqui vai ficar todo o dashboard financeiro, para você poder identificar o andamento do negócio, calculando ROI, investimento, retorno, vendas pendentes que o cliente falta assinar contrato, fica tudo aqui. E essas etapas principais do sistema. Ótimo, Tony. Beleza, eu vou seguir aqui para mostrar ao pessoal como que vai ser a adesão, então.
e depois, no final, a gente abre para perguntas. Aí você volta conosco. Show! Uhum. Então, pessoal, essa foi a apresentação aí do CEO da Multas aí, o Tony, né? Parceria aí que vai ser sucesso, tenho certeza já. Vou mostrar para vocês aqui como que funciona agora para você poder fazer adesão a essa parceria e já iniciar imediato aí na sua autoescola, para você ter resultado. Qual que é a realidade hoje no mercado de parceria com empresas de recursos de multa? A maioria das empresas hoje trabalha com modelo de franquia, com alto valor de investimento. Como eu disse para vocês, eu olhei praticamente todas, né? Pesquisei, fui, marquei, fiz reunião, fizeram propostas para mim estar junto com eles também, só que todas com um valor muito alto para que as autoescolas pudessem participar. Eu até coloquei aqui 3, né, das principais aí, empresas de multas aí, que me passaram propostas, né, só para vocês fazerem um comparativo. O ROI, né, que é o retorno de investimento, muito longo, né, e, sinceramente, né, algumas aí a gente nem vê que teria como ter esse retorno, né, porque o valor era muito alto, né. Sistemas muito complexos, né, burocráticos, que ia exigir muita dificuldade ali com os nossos colaboradores e tudo mais. Então, eu esbarrei em todas essas dificuldades. Por exemplo, uma empresa que eu olhei, né, a adesão dela, R$65.000 para você fazer adesão no modelo de franquia, né. Eu até não coloquei o nome das empresas aí para não estar expondo, mas quem já está procurando, quem já fez reunião também, quem foi atrás, talvez vai identificar. Eu coloquei apenas a primeira letra ali do nome da empresa, né, que vocês talvez vão conseguir identificar. A segunda empresa também, de 29.990, com muita reunião, com muita conversa, né, com muitas propostas, eles abaixaram para 24.990, para a gente poder apresentar para vocês, né. Fizeram oferta para mim estar junto, né, para mim estar pegando uma grande parcela, né, de valor, né, se eu conseguisse estar vendendo essas franquias aí, mas eu não quis, por quê? Porque eu vi que não era viável, né, eu apresentar aqui para as autoescolas, né, uma taxa de franquia de R$30.000, de R$25.000. Eu não tenho coragem de pagar, né, imagina, né, todas as autoescolas que talvez estão passando um momento até mais difícil, né, e a empresa 3, que foi a mais em conta que eu consegui, né, R$18.000. Também reuniões, negociação e tudo mais. Então, quando eu cheguei, né, e teve outras também que eu conversei, não coloquei aqui, mas quando eu cheguei na Multas aí, descomplicou essa parceria com as autoescolas, porque eu vi que o Tony realmente estava aberto para poder querer ajudar, para poder querer estar junto com as autoescolas, e não simplesmente explorar as autoescolas. Porque uma empresa, né, que cobra um valor muito alto ali, se ela vender 1, 2 franquias por mês ali, já está bom para ela, né? Ela não quer realmente entrar no mercado para colocar em todas as autoescolas, para que as autoescolas possam ter realmente esse serviço a mais para poder vender na ponta. Igual ele mostrou, né? Um recurso ali de 1.700, né? Você vai pegar ali R$850 ali no seu caixa num dia, né? 50% de lucratividade. A gente não tem isso nas aulas, a gente não tem isso no exame, mas se você vai ter isso, né? Com um recurso que você fizer, com um recurso, né? Então, se você fizer alguns recursos ali durante a semana, você já paga o ROI de investimento. Eu vou mostrar para vocês qual é esse ROI de investimento. Quando eu cheguei na Multas aí, né, o valor normal da adesão, né, que o Tony estava trabalhando aí e me apresentou, era na faixa de R$15.000, sem ainda a exclusividade, que é algo que eu coloquei para ele, né, como essencial, né, para a gente poder ter uma alavancagem aí, para que a gente tenha parceiros de verdade, né, trabalhando e tendo lucratividade para todo mundo, né. E quando eu apresentei toda a proposta para ele, tudo que eu pensava, tudo que eu imaginava que deveria ser uma parceria, conversei com alguns aqui
né, também mentorados que estão comigo aqui, fiz reunião com alguns, né, mostrei as propostas aqui da multas aí, né, validei o valor com alguns, e quando eu fui validando, né, os próprios mentorados aqui falou, não, Marcos, esse valor não dá, esse valor não dá, nós temos que chegar num ponto de tal valor, né, e eu tenho outros mentorados aqui que também estavam procurando, né, a gente já estava conversando há mais tempo, até a gente conseguir realmente chegar numa condição promocional aí para a gente poder fazer a adesão das autoescolas. E a gente pensou naquele formato de matriz, né, porque a gente sabe que tem as autoescolas que tem a matriz numa cidade, tem filiais, né, então para que você possa ter exclusividade na sua cidade matriz, da sua autoescola matriz, e você tenha também, você possa ter exclusividade também nas cidades que você tenha filial, caso seja interessante, a gente pensou também nessa proposta, né? Então, partindo de 15 mil, com muita conversa, mostrando realmente o cenário das autoescolas, mostrando o que a gente poderia pagar, né, para multas aí, o que eu, por exemplo, achei que eu poderia pagar, e outros mentorados também que eu já conversei, que eu já mostrei isso aqui, que validaram junto comigo, né? E, na verdade, até um dos mentorados falou, Marcos, tinha que ser no máximo X. Mais que isso, eu, por exemplo, não pagaria e não teria adesão. Então, eu mostrei isso para o Tony, eu apresentei isso para ele, né? Ele ficou um pouco assim, talvez, receoso no momento, mas eu mostrei para ele a possibilidade que a gente tem de abraçar realmente, né? As autoescolas abraçar multas aí e se tornar realmente um ajudando o outro nesse momento aí que a gente está precisando. Então, a gente colocou um valor aí, ó, que é esse valor aqui para que vocês possam fazer adesão. A gente abaixou de 15 mil, eu consegui chegar em 1.997. Para você entrar e fazer adesão, e depois vai ficar 2 parcelas de 497 para você pagar. Depois de 30 dias, depois de 60 dias, né? Até para não aumentar muito, né, o valor de adesão que você tem que pagar, né? A gente ainda fracionou esse valor aí, sem você precisar passar o cartão nessas 2 parcelas, né? Ou ter que pagar de uma vez essas 2 parcelas. Você vai pagar 1.997 no Pix, ou você vai poder parcelar no cartão em até 12 vezes, de acordo aí com o acréscimo que vai aparecer para você na plataforma, e depois que você estiver operando tudo mais, você vai pagar essa parcela separada, 497 aí num mês, e depois 497 no outro mês, e depois não tem que pagar mais nada, certo? É só esse valor de adesão e essas 2 parcelas que você vai ter que pagar. Então, quando eu cheguei nesse valor, foi realmente, assim, algo que eu vi que a gente poderia fazer o negócio acontecer. Porque as outras empresas eu não tive nem coragem de trazer isso para vocês, porque era totalmente fora, né, do normal. E para que você possa, e o melhor, com exclusividade da sua cidade. Eu quero colocar na minha cidade, eu vou te dar exclusividade, aí eu vou te explicar como que funcionam as regras, mas eu vou te dar exclusividade na sua cidade. E se você quiser também fazer a adesão na sua filial, na outra cidade, aí você vai pagar 997 apenas, e depois 2 parcelas de 247. Ou seja, é metade do valor para você também ter na outra cidade e também ser exclusividade na outra cidade. Aí eu quero ter exclusividade na outra cidade que eu tenho filial. Aí você faz adesão também na filial e você vai ter exclusividade. Não, Marcos, eu não quero ter exclusividade na outra cidade. Eu posso utilizar o mesmo sistema na outra cidade? Pode. Pode, só que você não vai ter exclusividade na outra cidade. Você simplesmente vai poder utilizar o sistema. Você vai mandar as propostas para o sistema e vai estar fazendo os fechamentos. Então, esse também foi uma abertura que o Tony deu para nós também. Você não obrigatoriamente tem que fazer adesão para cada uma das suas filiais. Porque tem autoescola que tem, né? Eu tenho mentorados aqui que tem muitas filiais, né? Então, você pode ter apenas adesão da principal e pode utilizar em todas as suas autoescolas. Você pode atender o Brasil inteiro, online ainda. Você pode fazer muito dinheiro, né? Igual eu falei com você, se você vender aí talvez 2 propostas ou 3 propostas na primeira semana
que você tiver, você já paga a adesão que você vai fazer. E depois o 497, né, vem aí nos próximos meses e você já vai estar faturando bastante. Agora, eu quero ter exclusividade nas outras cidades, 997 apenas você vai garantir a exclusividade. Como que funciona essa exclusividade? É uma garantia que nós vamos dar para você de exclusividade na cidade, no setor de autoescola, atingindo o plano mínimo de meta, né? A Multas aí tem um plano mínimo de metas de 10 contratos por mês. E você vai ter 3 meses para poder atingir essa média de contratos de 10 meses, não, de 10 contratos por mês, né? Então, você vai fazer adesão hoje, você já tem exclusividade. Ah, eu tenho que fechar 10 já no primeiro mês? Não. Você vai ter 3 meses para você poder bater essa meta aí de 10, em média de 10 contratos. Então, você fez a adesão, 1997. Primeiro mês, 497. Segundo mês, 497. Chegou no terceiro mês, você não está fechando contrato? Ah, fechou um. Fechou 2 contratos. Daqui a 3 meses, aí você não tem mais exclusividade. Você pode continuar com a Multas aí, com o sistema, com a divulgação, com todo o suporte, com tudo. Só que você vai abrir o mercado para outras autoescolas, né, poderem entrar na sua cidade. Porque não faz sentido a gente manter uma exclusividade, né, para um parceiro que não está operando. Ah, mas eu paguei, mas você não está operando. E esse pagamento que a gente está fazendo é como se a gente estivesse entregando para você mesmo, né, essa parceria, para que você possa fazer o negócio acontecer, né? Foi o que eu falei com o Tony. Tony, nós vamos fazer o negócio acontecer. Agora, se eu entrego para uma autoescola que não faz o negócio acontecer, aí não justifica também eu querer exigir da Multas aí que ela mantenha uma exclusividade, sendo que o parceiro não está sendo realmente parceiro. Então, a gente conversou muito sobre isso e eu me comprometi, né, com o Tony aí, da gente manter ao menos 10 contratos, que é algo totalmente viável para nós que temos autoescola. E ainda é no terceiro mês, gente, né? Então, você não vai ter no primeiro a obrigação, nem no segundo, é no máximo no terceiro. Agora, passou 3 meses, você não fez acontecer, aí você pode perder a exclusividade aí, não vamos manter a exclusividade para você. Então, gente, esse foi a apresentação aí da parceria, né, agora do método Acelera CNH comigo, Marcos Fonseca, Multas aí. Eu vou estar à frente dessa parceria. A partir de amanhã, eu já vou estar atendendo várias autoescolas que já estavam, inclusive, agendadas, né, na base lá da Multas aí. Eu já tô trazendo todos esses atendimentos para mim. Então, a partir de amanhã, eu já começo a atender e fechar com essas autoescolas do Brasil. E no domingo, nós vamos fazer uma grande live, né, para o Brasil todo. A Multas aí já tem vários grupos de autoescolas, né? Eu também vou pegar os outros grupos que eu tenho aqui, né? Que muitos de vocês até participam, né? Mas eu quis fazer para vocês primeiro, para vocês que estão comigo aqui, para poder ter a oportunidade de fechar a sua cidade. Para que quando a partir de amanhã, quando eu for atender os clientes, eu já tenha cidades que vocês já adquiriram, que quem está comigo no método, né, quem faz parte aí da base, vai estar garantindo a cidade, e a gente não vai comercializar mais essa cidade em nenhuma das lives nossas, em nenhum dos grupos, né? Então, já fica aberto, é só me chamar no privado, que a gente já pode fazer a adesão de vocês. E agora, eu quero abrir também aí para perguntas, né? O Tony está de volta aí, você que acompanhou até aqui, eu acredito que você demonstrou interesse, né? E gostaria de ter a parceria, e talvez tenha alguma dúvida, então a gente está aí à disposição para esclarecer as dúvidas. Tem até um caso aqui, Marcos, como está em gravação também, né? Outras pessoas vão ver depois. Eu vou compartilhar por 30 segundos, já vou apagar minha tela aqui, só para você ver. Esse mercado está demanda gigantesca, né? Isso aqui, ó, o WhatsApp nosso aqui de suporte. Esse parceiro é um CFC, vai participar da reunião de implantação agora, tá? Ele chamou hoje, ó, a gente chamou ele, quer conhecer o sistema, ele não acessou o Multas aí ainda, e olha o contrato que ele tem na mão. Eu até mandei aqui, ó.
Opa, é um excelente contrato. Esse contrato aqui, dessa multa, desse cliente que ele tem, é um contrato que gira em torno de R$ 1.200 a R$ 1.400. É uma multa suspensiva, essa multa que ela suspende a carteira. Então, é um contrato elevado. Quando são multas... Isso aqui é como se fosse um bafômetro. Suspende a mesma coisa que um bafômetro. Então, ele não entrou ainda no sistema e já tem um contrato de 1.400 na mão. Boa. Esse é o incrível do poder do mercado, né? E a gente está falando agora do mercado que está utilizando inteligência artificial para multar. Vocês podem pesquisar na internet, sei quem não viu ainda sobre isso, já são diversos radares com inteligência artificial. Então, as multas agora vão aumentar 3, 4, 5, 10 vezes. Né? E as cidades? As cidades estão usando o olho vivo, as câmeras todas, né, das cidades para fazer multa. Então, é um negócio assim, descarado mesmo, né? Estão fazendo multa para todo mundo. A pessoa está passando o celular assim na mão, e está fazendo multa. Está chegando multa demais aqui na cidade, principalmente, né, dessa forma. E ano de Copa, o pessoal ele fica mais agitado também. Mais multa, mais fiscalização. Então, é aquela frase do Silvio Santos, né? Enquanto muitos choram, outros vendem lenço. E esse lenço é muito bom porque ajuda a vida de muita gente, muito motorista. Isso, né? Com certeza. E as pessoas precisam, né? Precisam. Gente, tem alguém que tem alguma dúvida? É só abrir a câmera aí, abrir o microfone que a gente está à disposição. Eu queria tirar uma dúvida, por favor. Claro. O contrato, ele vai ser online? Ele vai vir o nome da empresa de vocês ou vai ser pela minha empresa? Que vai aparecer no contrato com o meu cliente? Ficou meio baixo. Ela perguntou, Tony, o seguinte, se o contrato vai estar o nome da autoescola dela ou vai estar multas aí? Vai estar multas aí e no final do contrato sai o parceiro também como indicação de vendas. Entendi. Ou seja, a responsabilidade, né, maior, né, e total é da multas aí, né? A multas aí ela está no contrato como responsável. Então, a entrega é pela multas aí. Se der problema, se a gente tiver alguma coisa no contrato que não entregue, é nossa responsabilidade. Isso faz com que o parceiro tire o risco jurídico também. Então, por isso que a gente é muito claro na aprovação dos pedidos, a clareza do que a gente vai fazer, do benefício, se tem risco, se não tem, porque a gente tem que entregar o que a gente está passando basicamente na análise. Entendi. Obrigada, viu? Nada. Mais alguém aí com dúvidas? Você é de qual região, Miranda? Eu sou de Bragança. São Paulo. Bragança, São Paulo? Você está com o mercado muito bom na mão, tá? O seu estado é o que mais aplica multa. Eu fui para São Paulo agora, final do 2025, de carro, nunca tinha ido de carro. Eu até comentei com o Marcos na reunião que a gente estava fazendo, que naquelas marginais principais, você está na mão da esquerda é 50, você vai para do lado é 40, você vai para a terceira é faixa de ônibus. Em qualquer uma das você toma multa. Eu tomei a multa lá, eu vou muito em Alphaville, né, São Paulo, lá nas mentorias lá, faço mentorias lá. Tomei multa lá em Alphaville. Tem que usar multas aí já. É uma loucura. Então, hoje, até uma questão, a multas aí, ela tem a tecnologia que a gente está desenvolvendo para captar o máximo de motoristas também através de tecnologia e a gente direciona para os pontos de atendimento parceiros, Marcos. Eu vou te apresentar ali a nossa ferramenta de captação em massa. Então, o motorista vai cair no funil. Se for coisa simples, ele resolve ali mesmo. Se for algo complexo de contrato mais caro, acima de R$500, ele pode escolher ser atendido localmente por esse parceiro que tem exclusividade. Nossa. Isso é top demais. Eu vi, né, uma demonstração desse sistema seu aí. Ficou top demais a conta, né? Ele já faz tudo automático, é inteligência artificial, né? Isso. Então, a gente consegue ter o parceiro também com fortalecimento local. Então, o cliente vai escolher, você quer ser atendido? Sim. Então, escolhe o parceiro, direciona o parceiro mais próximo ali, que tem essa exclusividade de multas aí. Então, isso faz com que os parceiros, além de trazer os potenciais clientes, a multas aí também entrega. Esse é o objetivo, em larga escala. Ótimo. Pessoal,
Mais alguém tem alguma dúvida aí ou nós já podemos finalizar? Deixa eu só tirar mais uma, por gentileza. Ótimo. Depois que vai ser feita a análise, da multa, o risco é muito grande de não ser aceito o recurso? Hoje, o que a gente vende é o benefício. Então, sempre que a gente aprova uma proposta é porque existe o benefício. Então, não pode passar para o cliente aquela visão de ganho, e sim do que ele tem garantia, que é o benefício. O ganhar mesmo, de todas as situações, a cada 10 vai ganhar 4 a 5, metade. Mas o benefício são em todos os casos. Então, se você fazer o cliente enxergar que existe esse benefício, se ganhar, perfeito para ele, e se perdeu, você deixou muito claro, mas teve esse benefício entregue. É assim que a gente conseguiu atender mais de 20 mil motoristas com essa sinceridade. Todos os casos, nem todos vão ganhar, mas todos existe benefício. Assim, se você tiver essa clareza, você entra no mercado e chuta de letra. Verdade. Por exemplo, essa questão, o cliente está lá com uma pontuação na permissão dele, né? Aí você entra lá e dá no sistema lá que existe a possibilidade de suspender, né, aquela multa até que a permissão dele venha. Até que a CNH definitiva dele venha, né? Então, é um benefício real. Não quer dizer que vai ganhar aquilo ali, mas existe um benefício que, se ele entrar, ele vai ser beneficiado. Mesma coisa a suspensão da carteira. Ele está aí com risco de ser suspensa a carteira. Se entrar com recurso, isso vai suspender essa chance, né, de ter a suspensão por um tempo, né? Que seja 1 ano, que seja 2 anos, né? Enquanto isso, ele está dirigindo. Lá na frente, se ele ganhar, ótimo, foi um benefício a mais que ele teve. Se ele não ganhar, ele já teve um grande benefício, que foi aquele tempo enquanto a gente estava fazendo recurso. É mais ou menos isso, né? Isso, e no caso de provisória, se a gente aprovar, vai tirar a definitiva. Né? Ele tira a definitiva e permanece dirigindo sem problema nenhum, e o processo vai correr. A gente tem muitos casos, a provisória é o que mais tem assertividade hoje. De casos aí que o motorista tinha 50, 60 pontos na provisória, tirou a definitiva e não teve problema no futuro. Nossa. Então, tem muita questão sistêmica do Detran também. Às vezes, o motorista tira sorte pela questão sistêmica, porque o Detran tem diversos órgãos autuadores, a gente entra com processo, trava a multa, às vezes aquela multa vai cair quando já é a definitiva. E isso não penaliza a provisória. Então, tem todos, né, isso tudo legalmente, por via administrativa e judicial consegue fazer. Tem muitos casos que a gente pega também, na CNH provisória ou na suspensão, aonde a pessoa não foi ela que cometeu aquela multa. A gente pede a transferência judicial desses pontos, fazendo com que a pessoa tenha a CNH de volta, sendo provisória, tenha definitiva, e tendo suspensão, não tendo mais ela. Tudo isso por via de processo administrativo e judicial. Então, tem muito benefício. Tá ótimo. Obrigada, viu? Nada, imagina. Pessoal, mais alguém tem dúvida aí, que queira aproveitar aí a presença do Tony, já esclarecer todos os pontos já? Eu acho que ficou bem esclarecido, né, Tony? O pessoal está só esperando você chamar aí e já fazer as adesões dos contratos. Eu já tenho aqui algumas pessoas me chamando no WhatsApp, então a gente vai para o WhatsApp agora, né? Quem já tiver interesse em já garantir a exclusividade na cidade, já fazer adesão, já me chama aqui, que a gente já faz a adesão. Tony já manda o contrato, assinando o contrato, já pode começar a operar. Como é que funciona, Tony, esse trâmite aí? Assinando o contrato, a gente já libera na mesma hora. Quem quiser já pode ter acesso ao sistema hoje. Tá? Ótimo. Então fica assim. Gratidão a todos aí. Muito obrigado quem participou. Muito obrigado, Tony. Quem vai ver depois, né, vai assistir também. Muito obrigado aí. Tamo junto, meu amigo. Vamos para cima. Para cima. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.